Você até comentou, e eu fui também pesquisar um pouquinho sobre a Anália, ela esteve muito ligada com a questão dos abolicionistas, né? Você conseguiu dimensionar, assim, os abolicionistas que estavam envolvidos com ela, nessa questão da educação de libertos? Porque é interessante que eu uma vez teve até aqui no canal, tem uma entrevista sobre o João Clapp. O João Clapp foi o chefe da Confederação Abolicionista no Brasil, e ele formou uma escola para libertos, e achei muito interessante quando você citou essa questão da relação dela. Ela se posiciona em algum momento contra a escravidão e como ela criou a escola voltada para esse público, os libertos, né? Eu sei que você citou sobre a lei do ventre livre, né? A lei do ventre livre, a partir daquele momento, todos os filhos de escravos que nasciam naquele momento se tornariam livres e ficariam a cargo dos seus senhores. E é muito interessante, você conseguiu dimensionar um pouco dessas escolas, como era, porque sabe que me chama a atenção? Hoje a gente tem muito a noção do que é o método de ensino, né? Acho que nós teríamos que fazer uma análise mais aprofundada de como era o sistema de ensino dela. Não sei se a gente pode até falar de um método de ensino Anália Franco, não sei. Mas Também não sei. mas o que você tem a dizer um pouquinho sobre essa relação dela com os abolicionistas? Porque é muito interessante isso. Eu acredito que também foi um grupo que ela achou que seria apoiador pela ação social, a causa que ela lutava. Bom, essa parte de documentação, desse período mais especificamente, é um pouco escasso. Tem uma pesquisa bem interessante da professora Chizuko Kishimoto, da USP, onde ela trabalha a questão da pré-escola em São Paulo, então ela traz bastante elementos nesse sentido. Ela coloca, inclusive, né, no contexto, que a Anália faz essa escola, a princípio, como uma das pioneiras da pré-escola no Brasil, e que ela teria uma escola mista naquele momento, o que não era bem visto. Tem até um relato de que a Anália, quando ela chega em Jacareí, ela conseguiu, uma pessoa falou para ela, olha, eu te dou esse lugar aqui, você pode morar, montar a sua escola, desde que não haja relações entre as crianças brancas e negras. E aí a Anália recusou esse espaço, ela não aceitou. Exatamente as pessoas que estavam envolvidas com ela, eu não tenho os dados. Do ponto de vista histórico, eu imagino, né, pelo período ali que ela estava, que deviam ser relacionados aos caifases, que eram esses grupos mesmo que se organizavam contra a escravidão, ajudando em fugas, desenvolvendo projetos. Então, do ponto de vista histórico, pela localização que ela está, eu acredito que haja uma aproximação com esses grupos. Mas aí, com certeza, eu não consigo te trazer, né? Então, a gente tenta fazer esse trabalho mais com as fontes secundárias para ver se a gente consegue entender um pouco mais esse momento. É muito difícil, né? Porque esse período, principalmente quando a gente vai falar de libertos, eu falo porque eu trabalho com escravidão, né? Quando o escravo, ele ainda vive na condição de escravo, você encontra muita documentação sobre ele, porque ele é uma propriedade do seu senhor, né? Quando ele se torna um liberto, ele fica, assim, entre aspas, ele fica disperso dentro desse grupo social que ele vive. Ele está no meio de livres, de libertos, de escravos. Então, infelizmente, muita coisa se desaparece, mas seria uma coisa muito interessante, né, de analisar, né, como que foi isso, né? Como que foi a questão da emancipação deles? Ela fala contra a escravidão. Ela tem texto, inclusive, no álbum das meninas, que ela vai falar sobre a escravidão e ela deixa bem claro o posicionamento dela, que já naquele momento era o posicionamento de uma abolicionista, né? Então, ela tem texto, né, onde ela vai falando um pouquinho. É o aniversário da libertação dos escravos e ela faz um texto criticando o período de escravidão. Ela faz um texto que deixa claro, demorou para acabar essa situação, né? Então ela tem textos nesse sentido dentro do álbum das meninas, deixando claro esse posicionamento dela, que já tinha ficado claro a partir do momento que ela monta essas escolas. E quando a gente observa todos os registros fotográficos que a gente tem da escola da Anália Franco, mas também, né, de um outro projeto dentro da associação, que foi a fundação da colônia Dom Romualdo, a gente consegue ver que essa questão étnico-racial não era problema para a Anália e que as crianças estavam todas juntas, inclusive meninos e meninas. A Anália trabalhou sempre
com o processo de coeducação, que não acontecia também na escola daquela época. As escolas, elas eram separadas e muito distintas. Então, você tinha a escola dos meninos, a escola das meninas, até a escola normal, né? Quando a Anália vem cursar a escola normal em 1876, as salas eram separadas. Não se colocavam homens, mulheres, meninos e meninas na mesma sala. Tem um relato bem interessante que eu cito na pesquisa para mostrar, né, o quanto isso era dividido, que é um relato de uma escola normal, onde eles construíram um muro no meio da sala de aula. E aí ficavam meninos, homens de um lado, mulheres de um outro, e o professor se punha assim no meio, porque senão, né, aquela história, as mulheres distraíam os meninos, né, historicamente sempre a culpa era da mulher, né, tem gente que faz isso até hoje, né, infelizmente, mas, então a Anália, ela tinha essa proposta, a gente consegue ver as crianças todas juntas, independente de qualquer coisa, porque ela trabalhava dentro desse princípio aí da igualdade, né, isso é muito forte na Anália, ela não fazia nenhuma distinção.